pessoal, beleza? Existem alguns detalhes que os atletas precisam saber antes de sair do Brasil. E esses detalhes podem fazer uma diferença enorme. Cultura, comportamento, mentalidade, enfim. No dia de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um bate-papo bastante interessante que eu tive com um colega, treinador de futebol de Portugal, chamado Gabriel Gocha. Ele tem experiência com todas as faixas etárias. Ele é especializado em treinamento individual. Inclusive, ele é embaixador da Superprof, que é uma empresa europeia de aulas individualizadas. Enfim, nós abordamos sobre o desafio dos jovens brasileiros que vão para Portugal ou para a Europa, no modo geral, tá? A mentalidade necessária para sair do país e não perder a performance dentro do campo e o foco fora do campo, entre outras coisas. Então, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês esse bate-papo, espero que gostem, ok? Com vocês, Gabriel Gocha. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, cara. Tá me ouvindo bem? Estou a ouvi-lo bem, sim, meu amigo. Legal, legal, cara. Pô, que bacana. Obrigado, tá, Agora, pela oportunidade. Obrigado por ter aceitado o convite. ora, é essa, meu amigo. O prazer é todo meu e peço desculpa. Realmente estava aqui a ter este problema inicialmente de conexão e estas situações estava aqui a ver, mas felizmente tudo se resolveu. E ora, essa, o prazer é todo meu. É que agradeço esta oportunidade de dar plataforma e voz a treinadores que são menos conhecidos e com menos notoriedade, como é o meu caso, para realmente falarmos de futebol portanto, falarmos de tudo que agrega esta grande modalidade que todos nós amamos, não é verdade? Mas esteja à Verdade. vontade, meu amigo. Pô, legal, cara. Obrigado. É, a gente não conversou muito assim em off, né? Eu morei em Portugal um ano e meio, cara. Estudei ali, fiz mestrado na Universidade do Porto. Muito bem. Não sei se tu conhece ali aquela região. Sim, minimamente, sim, sim. Sou mais da zona da capital de Lisboa, neste caso mais a Ah, zona de sim, Cascais, sim. mas já fui algumas vezes ao Porto, uma zona também lindíssima e Muito com bacana, muito cara. boas universidades, é verdade. Exato, é. Foi bem legal. Aprendi muita coisa. Morei bem pertinho do estádio, do lado do Dragão, tanto que eu ia correr, né, em volta do estádio. Tinha muita gente que fazia corrida e tal, exercício em volta do estádio. Sim, sim, sim. Muito bacana. Cara, é, é interessante essa conversa porque a gente tem a cultura muito parecida, né? É verdade. Brasil e Portugal. E você percebe isso também no futebol, né? Estilo de jogador, estilo de jogo, enfim, a forma que gosta de se movimentar, drible, enfim. É verdade. E eu gostaria de iniciar pedindo a você, por gentileza, cara, que você desse uma breve, né, in- introdução sobre você mesmo, assim, né, um pouquinho assim do Gabriel, e a partir daí a gente vai aí fazendo um bate-papo aí sobre Brasil, Portugal, base, criança, né, jovem, adolescente, enfim. Por gentileza. Claro que sim, meu amigo. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Portanto, o meu nome é Gabriel Goxa, sou português e vivi a minha vida toda, não só em Portugal, como nesta zona específica aqui de Cascais, onde agora até, curiosamente, tem muita população brasileira, portanto, há muito contacto agora também com o povo brasileiro e isso tem realmente ramificações portanto, consequências depois no futebol de base, como o meu amigo estava a referir. Mas, falando de mim, sou um treinador que, como muitos outros, que fez o seu percurso natural, portanto, de amador e semi-profissional. Agora, posso dizer que sou profissional porque, neste caso, trabalho a tempo inteiro
apenas para a parte de treinos, ou na parte de treinos individuais, tinha referido portanto, em conversa privada, mas de facto sou um treinador que fez, portanto, o seu percurso, portanto, começando até em traquinas, que aqui, portanto, estamos a falar de sub-8, sub-7, pronto, depende aqui da idade. Treinei ainda petizes, que são aqueles sub-6, sub-5, pronto, muito jovens, aqueles os primeiros que vão portanto, treinar futebol de clube, mas fiz essa minha base, portanto, a partir de traquinas, evolui para o escalão seguinte, benjamins, portanto, eu comecei como treinador adjunto, e também logo aí tive o contacto com o treino individual, porque fui também treinador de guarda-redes nessa equipa, e portanto a partir daí fui treinador principal de benjamins, fui treinador principal de infantis, outro escalão acima, que é futebol, neste caso é futebol 7, mas no meu caso, porque já tinham criado o futebol 9 há alguns anos, ou tinha sido há poucos anos tinham criado, tive a oportunidade também de me inserir no futebol 9, muito interessante, e depois aí evoluí também para treinador principal já futebol 11, portanto iniciados, não é? O primeiro escalão de futebol 11 aqui em Portugal, e depois tive até a oportunidade de ir para juvenis e também de júniores, mas acabei depois por, até nesse ano, até foi curioso, no mesmo clube, não só estava a treinar os infantis, os iniciados, e iniciei, até foi engraçado, o futebol sénior, mas foi através dos veteranos, portanto aqueles que já tinham tido uma carreira e que realmente ainda queriam jogar, fazia-se esse campeonato, então eu até fui treinador principal dessa equipa. Podemos dizer algo mais a brincar, mas mesmo assim com competição, com campeonato, portanto teve essa introdução. A partir daí, portanto, depois tive essa portanto, transição para o futebol sénior, onde realmente sempre quis estar, apesar de gostar bastante do futebol de base, futebol de formação, e depois no futebol sénior tive a felicidade de trabalhar já num contexto semi-profissional, em SAD, que eu creio, posso estar em erro, mas o meu amigo me corrija, por favor, se estiver enganado. Creio que no Brasil chama-se SAF, não é verdade? Portanto, são aquelas sociedades já, portanto, com capital, e, portanto, aqui chama-se SAD, Sociedade Anónima Desportiva, e, portanto, eu tive essa oportunidade de trabalhar nesses contextos, e de realmente, em ambas as equipas, tive essa oportunidade, numa, portanto, onde o clube, portanto, vamos supor, portanto, que era um grupo desportivo que tinha capital em mais do que um clube, portanto, nesse primeiro contexto, consegui estar perto desse outro clube que tinha realmente jogadores profissionais a receber tempo inteiro e que realmente com grandes ordenados, e no outro clube onde estive, nessa SAD, tive a oportunidade, dentro do mesmo clube, de ter esse contexto com a equipa principal, porque nós éramos a equipa B e eles eram a equipa A, portanto também tínhamos esse contexto e essa interligação para podermos ver como é que os profissionais também trabalhavam. E, portanto, a partir daí, realmente também passei pelo futebol universitário como treinador principal, também bastante interessante e bastante competitivo, mais competitivo até do que eu pensava, mas acabei por me estabelecer no futebol, portanto, sénior, e, entretanto, já desde há sensivelmente 3 anos e pouco atrás, iniciei então esse meu percurso de futebol, portanto, individualizado, algo que em Portugal agora está cada vez a aparecer mais, noutros países, não sei, no caso específico do Brasil, também sei que o Brasil, portanto, até a nível de qualidade técnica individual, nem sequer sei se existe rivalidade no mundo para o jogador brasileiro do ponto de vista individual, do que é o seu drible, do que é a sua capacidade técnica e a sua criatividade durante o jogo, e portanto, não sei, o meu amigo possa me dizer mais depois, a seguir na nossa conversa sobre esse futebol individual, portanto, treino individual no Brasil, mas em Portugal tem aparecido agora nos últimos anos, e eu especializei-me nessa área, levando também o meu conhecimento de ter sido treinador de guarda-redes, também, depois em algumas equipas que já referi, e portanto tive essa felicidade de, tendo sido eu também guarda-redes, enquanto jogador, conseguir, portanto, ajudar vários jogadores de várias idades e de vários contextos e níveis a poderem realmente melhorar o seu jogo, inclusive, no meu caso específico, na componente de treino mental, que é algo que ainda não é muito falado, creio eu, até não só em Portugal como noutros pontos do mundo. Portanto, não estamos a falar meramente de um treino onde se diz, está constantemente a dizer ao jogador, tu és capaz, ou a motivá-lo, não é bem isso, é realmente exercícios
específicos para estimular a atividade cerebral no jogador, para que ele comece a ver mais do que apenas um túnel, não é? Nós sabemos quando jogamos futebol, muitas vezes com a intensidade, ou receber uma bola, ou estamos ansiosos para marcar um gol, só vemos assim um bocadinho à frente e muitas vezes não vemos os colegas nem os adversários de lado, ou sentimos muito essa pressão, e isso tudo é treinado com exercícios específicos. É isso que eu também faço diariamente com os meus jogadores e, portanto, este é o meu percurso de uma forma assim resumida no futebol, do qual me orgulho, porque tive muitas experiências, nunca tive qualquer problema em abraçar desafios, já trabalhei de forma gratuita no futebol, nunca tive problema em conduzir carrinhas, em lavar roupa dos jogadores, em fazer as várias posições, passei um pouco tudo, também fui observador e analista, fui, como disse, treinador guarda-redes, treinador adjunto, treinador principal, preparador físico, cheguei também a ser, e portanto já passei um pouco por todos os papéis e quase por todos os escalões que existem no futebol, então realmente tenho essa visão mais alargada, de acordo com a minha experiência daquilo que é, portanto, o futebol e daquilo que é o futebol formação e a transição para o futebol sénior e também de amador mais para semi-profissional e profissional. Portanto, este é um pouco o meu resumo da minha carreira futebolística, amigo, para lhe dar então um pouco a conhecer daquilo que é a minha experiência passada. Olha, obrigado pelas palavras, pela introdução. Eu acho bastante interessante conversar com você, porque lá do Brasil, né, é um caminho muito comum, né, os atletas brasileiros irem para Portugal, né? É muito comum. Nem todos vão super conhecidos, mas acabam ficando. Por exemplo, o Hulk, quando ele foi para Portugal, ele não tinha um nome que depois ele acabou, né, se transformando naquele super atleta de altíssimo nível. Então, assim, isso é muito comum. E eu aproveito a oportunidade para perguntar para você, até para pais, né, de atletas no Brasil, o que você, como treinador português, que tem uma visão diferente, né, por estar aí na Europa, o que você vê ou diria para um atleta, ou o que você acha que um atleta deveria atentar para quando ele sai do Brasil e vai para Portugal? Por exemplo, no Brasil, muitas das vezes o atleta está no clube, ele é a joia do clube, né? Então, esse é um exemplo. Então ele está acostumado ali a todo mundo, não, porque ele é um talento, é a joia, então tem aquele carinho todo, aquela coisa toda. E eu morei em Portugal, né? Morei na Irlanda, enfim, morei em alguns locais. E eu sei que a América do Sul, né, em termos desse relacionamento interpessoal, ela é diferente daqui dos Estados Unidos e ela é diferente da Europa. E eu, infelizmente, né, conheci atletas e ex-atletas que nessa conversa falaram para mim, Igor, eu saí do Brasil, futebolisticamente falando, eu estava bem, mas infelizmente eu não me preparei aqui, entendeu? A minha mentalidade. Então, o que você diria, né, como treinador português, né, um atleta que está indo para Portugal ali com seus 18, 19, 20 anos, o que você diria que é interessante para quem sai do seu país, ou até mesmo um argentino, um chileno, que está indo para a Europa, ou para Portugal, para a Espanha, enfim. O que você vê como treinador português que é importante o atleta atentar? Não apenas o futebol dentro do campo, mas o que mais que você diria? Muito obrigado, meu amigo, também pela questão. Eu pessoalmente gosto de perguntas complexas e perguntas que realmente ajudam para quem nos está a ver e a ouvir, realmente a perceber um pouco mais do futebol, mais além só daquilo que é visto nos jogos, portanto, perceber mais o que é que envolve o futebol. Assim, na minha opinião, e por coincidência também treinei jogadores brasileiros e até da América Latina. O que eu realmente vejo é isso. Eu divido sempre, por acaso é que eu também é curioso, ontem tive essa conversa com um dos meus jogadores, eu divido sempre isto portanto, em dois pontos separados. Portanto, primeiro, ao jogar à bola e depois ao jogar futebol. E o que eu creio que o jogador brasileiro, e noutros pontos da América Latina, tem muito, e provavelmente melhor do que qualquer outro ponto no mundo, é o jogar à bola. É o jogar com os amigos.
o jogar desde cedo o contacto com a bola, o procurar os dribles, o jogo bonito, o joga bonito, não é? Tanto que foi tão conhecido no Brasil, com as seleções tão famosas que o Brasil sempre teve, com o Pelé à cabeça, não é? O grande Pelé, portanto é o joga bonito. Realmente o jogador brasileiro não perde para qualquer outro jogador nesse ponto. Só que, como o meu amigo referiu muito bem, aquilo que o jogador brasileiro às vezes tende, como é óbvio, isto depende sempre de jogador para jogador, mas o que perde sempre, não vamos dizer perde, aquilo que inicialmente está um pouco mais baixo do que outros jogadores é nessa componente mental, mas de transição do jogar à bola para jogar futebol. Ora, qual é a diferença de jogar à bola e jogar futebol neste que eu estou a tentar transmitir? É que o jogar à bola é o divertir, é o jogar o jogo pela diversão de nós gostarmos do jogo. E o jogar futebol, sobretudo quando estamos a falar de escalão de séniores e futebol profissional, o futebol profissional, infelizmente, é mais do que um desporto, ou uma modalidade desportiva, é um negócio. Então interessa ganhar. E então, muitas vezes, quando partimos e tentamos fazer coisas que até agradam o público, se não ganharmos o jogo, toda a gente vai cair em cima de nós. Nós podemos ter driblado um jogador, pode driblar 2 ou 3 jogadores, pode fazer passes fantásticos. Se não ganharem o jogo, os adeptos, infelizmente, vão culpá-lo exatamente porque ele perdeu tempo naquela jogada, podia ter sido mais rápido. Então, nisso é que o jogador brasileiro pode-se tentar preparar mais, ou seja, ver o jogo do ponto de vista tático, do ponto de vista coletivo, porque é uma modalidade coletiva, e não perder a sua essência, porque eu acho muito importante o jogador brasileiro, por exemplo, chegar à Europa e enquadrar-se, obviamente, na sua equipa, mas não perder a sua essência, porque senão deixa de ser o jogador brasileiro, deixa de ser quem ele é, ele tem que ter identidade. Nós, hoje em dia, até um pouco na sociedade em geral, muitas pessoas tentam ser iguais às outras, mas aquelas que se destacam são as que são diferentes, são as que têm uma identidade própria. Então o jogador brasileiro tem a sua própria identidade, é um jogador que gosta de ir para cima, é criativo, gosta de ir 1 para 1, e isso não se pode perder, até porque, do ponto de vista geral, o futebol está a perder muito isso. Nós em Portugal até falamos muito dessa questão, até nos extremos, portanto, que creio que são os pontas, ponta esquerda e ponta direita, não é? No Brasil, que estão a perder muito desse jogo individual de 1 contra 1. Porquê? Porque hoje em dia o futebol é muito aquilo que foi tão padronizado pelo Pep Guardiola, não é? Da posse de bola, do jogar pelo seguro, tentar chegar à baliza. E, portanto, vai-se perdendo um pouco desse 1 para 1, de ir para cima, não ter medo, não ter receio de perder a bola, e vou tentar de fintar, e ao fintar aquele jogador, abre o espaço e tem ali um colega melhor colocado, e é assim que nascem e são criados muitos golos. Portanto, o jogador brasileiro tem isso, mas tem que ter também esse enquadramento de equipa do jogar futebol e de perceber que o futebol é muito tático, cada vez mais, mas depois uns países são mais do que outros, como por exemplo a Itália, muito conhecida por um grande foco tático no jogo, mas outros campeonatos também o são, mas de qualquer forma eu creio que é esse ponto de vista mental que o jogador deve se preparar e deve perceber que deve fazer a sua parte no jogo. Se ele tiver hipótese de driblar um jogador, não deve ter receio, deve ir, na minha opinião, obviamente, mas se vir que tem um jogador mais bem colocado, não deve tentar ir para cima só para impressionar, deve tentar passar ao colega, e se o colega depois falhar, ao menos ele fez a sua parte e ninguém vai cair em cima dele, e portanto o jogador brasileiro vai ser sempre reverado, como muitas vezes é, e como temos muitos jogadores em Portugal, na Inglaterra, na Premier League, na La Liga, aliás, para concluir este ponto, toco-lhe num jogador muito conhecido no Brasil, o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, quando chega ao Real Madrid, tem muitas dificuldades. Porquê? Porque o Vinícius Júnior vinha de um contexto desse de jogar à bola. Obviamente ele era profissional no Brasil, jogava obviamente uma grande equipa e um grande campeonato, mas não é isso que eu me refiro. O jogo dele, o estilo de jogo dele, era muito esse jogar à bola, não é? Como o Neymar, de ir para cima, fazer ali certos dribles diferentes, e isso entusiasma muito o adepto. Mas se depois não tiver consequência, não der um gol, não der uma assistência, as pessoas já não gostam tanto. Porquê? Porque o futebol, essencialmente, uma pessoa pode ter uma grande posse de bola, pode atacar 20, 30 vezes, são as bolas que entram dentro da baliza, não é? Que contam no final. E, portanto, o Vinícius, depois, quando se adaptou ao futebol europeu, tornou-se um jogador
ou melhor, sim, ele já era, mas sim. conseguiu mostrar todo o seu potencial e hoje é indiscutível no Real Madrid, na seleção brasileira e, portanto, é um É, grande jogador. E é isso, é mais difícil a adaptação inicial por causa dessa diferença quase do jogar à bola para o jogar futebol, que é mais tático, mais coletivo, mais de entendimento posicional. E, portanto, eu acho que é isso. Acho que os pais e os atletas devem ter isso em mente quando vêm para a Europa ou para outro sítio em que tenha mais essa cultura tática. interessante. Obrigado, cara, pela resposta. Acho que isso é bastante importante, porque muita gente às vezes sai, né? Seja Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, né? E vai, né? Sai da América do Sul e acha que é só correr atrás da bola e jogar a bola e driblar e passar o pé por cima da bola. Enfim, não preste atenção em outras vertentes que vão fazer toda a diferença, né? É verdade. Muito boas essas palavras, obrigado, cara. Eu tenho uma outra pergunta para você, eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, no Brasil, está se falando muito agora sobre base, porque, como é que se diz? Aquela pressão pelo resultado, né? Então, você é um treinador do sub-10 e você, às vezes, tem umas crianças mais magrinha ali, uma criança baixinha, mas você tem que ganhar, porque mesmo é sub-10, né? E, enfim, tá tendo esse tipo de debate, tem muito no Brasil, qualquer fórum, qualquer coisa fala sobre isso. Como é que você vê isso aí em Portugal? Os treinadores aí de sub-8, sub-10, sub-12. Como é que você vê isso aí em Portugal? Porque vocês também formam muitos bons jogadores, né, de altíssimo nível, nível mundial. E como você vê isso aí em Portugal, em termos de respeitar, né, o processo e não querer que uma criança de 10 anos já seja grande, forte para ganhar jogo, mas respeitar o processo pensando lá na frente. Ele vai se tornar um adulto, aí sim performance. Né? Como você vê isso aí em Portugal? Agradeço novamente a questão e por coincidência ou não, eu também tivesse essa conversa ontem com alguns jogadores meus e até com pais, porque realmente eu até estava nessa conversa, até porque eu gosto, quando está a debater, gosto até de dar propostas, porque nós muitas vezes na sociedade debatemos muitos assuntos e no final passa-se 2 ou 3 horas e ninguém, portanto, sugere algo para realmente melhorar, não é? Porque para falar toda a gente consegue falar, mas para sugerir e para tentar algo melhor, infelizmente nem toda a gente o faz e acho que é nesse ponto que eu posso tentar, neste caso, com a minha experiência, ajudar. Eu creio que em Portugal também é muito similar ao Brasil no aspecto em que eu próprio também na minha carreira acabei por, não vou dizer sofrer, mas acabei por apanhar um pouco essa situação onde, por culpa própria também, temos que ser honestos, temos que admitir os nossos erros, eu, como sempre fui ambicioso, sempre quis ganhar, tentei instalar ali nos escalões de base alguma cultura de vamos tentar ganhar e vou tentar preparar o jogo para ganhar. Claro, obviamente toda a gente tenta ganhar, ninguém gosta de perder, ninguém vai para um jogo para perder. Mas de facto, em idades mais precoces, estamos a falar, portanto, meninos de 8 anos, 10 anos, 12 anos, o mais importante não é ganhar, o mais importante é formar. Por isso é que nós, às vezes, aqui em Portugal, em vários seminários e várias formações, se fala disso. Chama-se formação exatamente por isso, que é para formar. E, portanto, os meninos, se tiverem desde cedo, meninos e as meninas, se tiverem desde muito cedo muita preocupação em ganhar, só ganhar, o jogo deixa, logo desde cedo, passa a ser demasiado tático. Ou seja, eu ainda agora, com a sua outra questão, referi essa situação da diferença que eu faço entre o jogar à bola e o jogar futebol. Na formação, embora obviamente tenha que se incutir os princípios do jogar futebol, tem que se sobretudo jogar à bola. Porque é nessas idades que se desenvolve o corpo, se desenvolve a coordenação motora, a capacidade de um menino ou de uma menina de virar o corpo, de virar o pescoço, de ver a bola a chegar, de tentar realmente pôr a perna de um lado, ir para a bola, ir para o outro. Todos esses movimentos que podem parecer simples para nós adultos, como é óbvio, já foram mais complicados para nós quando nós éramos mais jovens. Mas também é verdade que antigamente, não sei se no Brasil se isso está a acontecer, eu creio que o Brasil, por ser um país muito grande, uma grande potência mundial em termos futebolísticos, possa ainda não ter esse problema, mas em Portugal, infelizmente, por sermos um país mais pequeno em ponto de vista de população, somos um país demograficamente com a população mais envelhecida, o que quer dizer que cada vez há menos jovens, e o que acontece atualmente é que muitos jovens, em vez de irem para a rua
brincar, jogar futebol, estão mais em casa. E isso acaba também por trazer outros problemas, porque quando vão jogar futebol, por exemplo, vão ser inscritos num clube, têm mais dificuldades do que outros, inclusive até jogadores brasileiros, portanto, meninos brasileiros que estão cá em Portugal, que continuam com essa cultura e continuam a ir para a rua jogar futebol, e quando vão para o clube estão muito mais à frente do que os outros, que se realmente não forem para a rua jogar futebol com os amigos, têm mais dificuldades. Portanto, respondendo mais concretamente à sua questão, eu creio que há muito essa pressão dos próprios treinadores, como eu próprio admiti que também meti essa pressão em mim próprio, mas sobretudo também dos pais. Ou seja, os pais têm muito, não vou dizer a mania, mas têm muita cultura, vamos dizer assim, de querer que os seus filhos sejam todos Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, tudo. E não é assim que funciona. Cada um na vida tem o seu próprio percurso. Há uns que despontam mais cedo, outros despontam mais tarde. O futebol mundial está cheio de exemplos de jogadores que só quase aos 30 é que foram profissionais, outros que apareceram logo aos 16 anos, e não é por isso que uns são melhores que outros. Cada um na vida, no geral, não só no futebol, tem o seu próprio percurso. Eu acho que se mete muita pressão nos meninos e nas meninas muito cedo, é para ganhar, é o resultado, e isso muitas vezes faz com que os meninos e as meninas tenham muitos treinos, muita sobrecarga física e realmente depois tenham problemas. Dou-lhe o exemplo ainda agora, eu tenho uma jogadora também, tenho mais do que uma, mas tenho uma jogadora, uma menina japonesa, que veio aqui para Portugal, e a mãe, cultura também japonesa, exigente com a filha, e a filha muito boa aluna, faz tudo o que eu lhe peço, ou que eu sugiro que ela faça, absorve rapidamente a informação. Qual foi o problema? Muita sobrecarga de jogos, muita sobrecarga de treinos, neste caso do clube, não comigo. Porque eu por acaso só treinava com ela uma vez por semana, mas mesmo assim ela treinava muitas vezes por semana e tinha mais do que um jogo ao fim de semana. Infelizmente, lesionou-se, vai ficar mais de um mês parada. E estamos a falar de uma menina de 12 anos. Isso é muita sobrecarga para os meninos. É deixar os meninos e as meninas jogar, divertirem-se, tirar essa pressão, mas também como é que isto se faz? Daí é a tal situação que lhe falei há pouco das sugestões. Eu ainda ontem estava a falar sobre isso. Eu creio que deveria haver mais divisão entre futebol de recreação, futebol de diversão, portanto, onde os clubes e os meninos com mais dificuldades pudessem jogar, assim jogam todos, toda a gente tem mais tempo de jogo e jogam uns contra os outros e estão mais ou menos ao mesmo nível. E depois, aquilo que é o futebol de competição, aqueles que estão um bocadinho melhores, mesmo assim devem se divertir, mas já podem tentar um bocadinho mais o resultado. E depois aí sim o futebol de, vamos chamar-lhe de elite, ou seja, eu não vejo uma vantagem de um menino, por exemplo, vamos pôr aí no Brasil, vou pegar num grande clube no Brasil, o Flamengo. Não vejo vantagem do menino no Flamengo, da equipa do Flamengo, principal no seu escalão, jogar contra uma equipa local, em que estão completamente desnivelados, vão ganhar provavelmente 20-0, ninguém no Flamengo dos meninos aprendeu qualquer coisa nesse jogo, e os outros também não aprenderam e vão todos tristes para casa. Então deve-se criar, até para o desenvolvimento desses jogadores de elite, deve-se criar um campeonato com as melhores equipas onde eles passam sistematicamente a jogar contra outros que também são muito bons. E essa divisão poderia acabar, ainda ontem por acaso um jogador até disse-me que isso podia, talvez, aumentar mais o fosso. E eu expliquei-lhe que, no meu entender, claro, isto vale o que vale, é só apenas a minha opinião, isso não criaria um fosso tão grande, iria diminuí-lo, até porque os melhores jogariam contra os melhores, iriam evoluir mais. Aqueles que estavam naquela base que eu falei há pouco, intermédia de competição, jogariam contra os outros e continuariam a evoluir. E se evoluíssem mais, passariam para os de elite. E aqueles que estavam na recreação, na diversão, jogariam uns contra os outros, toda a gente se divertia, toda a gente tinha hipótese de ganhar. E se desenvolvessem um pouco mais, iam para a competição. Qual é o problema? Em Portugal, há muito pouca diferença entre a recreação é pouca, é quase tudo competição, e mesmo os melhores jogam contra os outros que estão muito abaixo. E, portanto, não há uma divisão entre três, como eu acabei de explicar, é quase a mesma coisa. E, portanto, é muito difícil um jogador, por exemplo, se desenvolver muito na formação, se continuarmos com esta cultura de eu vou jogar contra o Sporting, contra o Benfica, por exemplo aqui, mais a minha realidade, nunca já joguei uma vez ou outra com o Porto, mas não foi pouco, portanto, mais a realidade das melhores equipas de topo em Portugal, vou jogar contra o Sporting, contra o Benfica. Eu não aprendo, eu não posso dizer à minha equipa, vamos tentar ganhar e vamos fazer isto e aquilo. Realisticamente,
como é óbvio, eu não posso virar-me para um menino de 8 anos e dizer, olha, vamos perder o jogo, vai para lá, diverte. Não, eu posso é dizer, olha, vai jogar contra o Sporting, contra o Benfica, diverte, faz aquilo que tentámos fazer, não te preocupes com o resultado. Eu posso sim fazer isso, eu devo-lhe retirar a pressão, porque eu, sim, treinador, sei que não vou ganhar. E Sim, ele vai se divertir. Qual é o problema? Provavelmente vai ficar 10, 15, 20, 0. Mas é isso que eu digo. Se não dividirmos, vai acontecer isso. E depois os pais, se meterem pressão nos treinadores, nos clubes, para os meninos ganharem, para terem que jogarem todos, atenção, para jogarem todos, eu acho que sim, que todos os pais têm direito a que os seus filhos joguem. Se estão a pagar, querem que o filho vá para se envolver, deve ser. Então o que é que deve acontecer? Devem ir para a equipa de recriação. Assim jogam todos, desenvolvem-se e vão subindo de nível. Isto tudo para concluir, deve ter aqui um ingrediente, vou-lhe dizer assim, especial para este caldeirão, esta sopa de ideias que eu dei, que é o treino individual. Ora, o treino individual deve ser providenciado em todos os clubes. Um qualquer treinador que tenha um pouco mais de capacidade, o clube pode lhe dar um pouco mais de reais no Brasil ao final do mês e ele treina jogadores especificamente no clube que têm um pouco mais de dificuldades, porque o treino individual não podemos comparar um treino coletivo onde um treinador está para 20 meninos e sim, o treinador conseguir ajudar todos os 20 meninos da mesma forma. Não consegue. E no sim. treino individual, como tem 100% de atenção, então consegue rapidamente, ou muito mais rapidamente, evoluir e Sim. chegar a um certo nível. Portanto, isto para concluir, meu amigo, é esta a visão que eu vejo em Portugal, infelizmente. Não sei se é a mesma totalmente no Brasil, mas também são essas as sugestões que eu dou para quem estiver depois a ver e a ouvir, para que tanto em Portugal como no Brasil e noutros países realmente isto possa acontecer para mudarmos esta realidade, porque infelizmente é uma cultura, como eu digo, cada vez mais de É, resultado, de imediatismo nas redes sociais, é tudo, vou mostrar porque sou bom, portanto é tudo muito rápido e as pessoas esquecem-se que formação é exatamente isso, é passo a passo para lá chegarmos e para podermos, se correr bem, um dia os jogadores e as jogadoras tentarem ser profissionais e tentarem fazer do futebol, portanto, a sua profissão e a principal ocupação da vida. Para isso acontecer, tem que ser passo a passo, não se pode queimar essas etapas todas, senão vai ser muito complicado. sim, exato. Obrigado, cara. Entendi, perfeito. Pra gente passou muito rápido, né? Já tá É quase verdade. batendo o nosso tempo. Eu queria fechar contigo fazendo uma pergunta, cara, por gentileza. Com Até como certeza. você falou aí no início, né, em relação ao treinamento mental, eu queria ir para essa direção aí. Você disse que treinou seniors, né, que é o veterano, assim, a grosso modo dizendo. O que que você poderia dizer, né, até para outros treinadores, né, que às vezes acontece de você, por exemplo, numa outra área, nas Forças Armadas, o cara é sargento ou ele é um tenente e às vezes ele está comandando um cara mais velho que ele, entendeu? E até em grandes empresas acredito que também possa acontecer isso. E no futebol também pode acabar acontecendo, como você mesmo deu exemplo. O que que você diria em termos de mentalidade, né, para os treinadores, pro treinador entender, né, que quando você vai treinar um atleta já mais velho, de repente o foco dele não é bem dinheiro, não é, enfim, conquista. O foco dele é o ter o prazer de ir lá realizar aquela atividade, entendeu? Por exemplo, Cristiano Ronaldo, eu não acredito que ele esteja preocupado mais em ganhar dinheiro, entendeu? Mas Claro. eu acredito que de alguma forma ele consegue se motivar como se ele tivesse começado ontem, entendeu? Como se ele tivesse sem um euro na carteira, a forma que ele se cuida, se preocupa. Então é aqui, né? E o que que você diria para nessa área mental, né? Para os treinadores e até para os atletas, como você vê isso nos dias de hoje, que às vezes fica tudo muito no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro? O que que você diria que seria importante a gente atentar para esse lado mental de atleta ou de treinador? Muito obrigado novamente, amigo. Parece que o meu amigo hoje fez 3 em 3. Todas as perguntas que me fez foi tudo assuntos que eu, por acaso, ontem falei com os jogadores meus. É curioso mesmo. Mas isto para lhe dizer o quê? Que, de facto,
do ponto de vista mental, eu já tive jogadores, alguns jogadores mais velhos do que eu, na altura que treinava. E, portanto, que os treinei nessa altura. E, portanto, para percebermos melhor esta situação, temos que ver que, obviamente, todos os jogadores são diferentes e, depois, baseado na sua idade e na sua experiência, também são diferentes. Por acaso, o meu amigo, na minha opinião, está correto quando refere que os jogadores mais velhos normalmente já não estão a pensar muito nessa componente financeira, embora já tive casos onde me dissessem que, obviamente, só vieram para aquela equipa porque pagava mais e como já têm filhos, já estão mais preocupados em ajudar os filhos e as esposas, pronto. Isso eu percebo. Mas, de qualquer forma, os jogadores mais velhos estão mais experientes. Um treinador não pode falar com eles como fala com os outros jogadores. Não estou a referir-me em grupo. Em grupo, o treinador deve tratar todos por igual. Isso é um princípio, para mim, básico da liderança. Não se pode, em grupo, falar e cair em cima de um ao outro e depois o outro a dizer, não, tu podes me tratar por tu, tu tens de me tratar por você. Não, não pode ser assim, obviamente. Mas em privado, que é uma parte muito importante do trabalho do treinador, é falar com os jogadores em privado, seja no treino, seja depois ou antes do treino, deve-se falar com os jogadores mais velhos com muito à vontade, com muito respeito e perceber o que é que eles procuram, o que é que eles entendem da equipa, o que é que eles acham da sua experiência, o que é que pode ser melhorado na equipa e, portanto, eu acho que a mentalidade que um treinador deve ter é exatamente essa, de procurar sempre ter esse lado social. Atenção, eu não estou a dizer que o treinador deve ser subalterno ao jogador mais velho, não é? Portanto, não é só porque ele é mais velho, eu acho que se falar mal com ele vai minar-me aqui o balneário e vou-te ser despedido e eu vou-lhe dizer, olha, faz tudo o que quiseres, tu aqui és o rei. Não, não é isso. Mas, não podemos falar com um jogador, por exemplo, se o Cristiano Ronaldo, o atual treinador, caso é o Jorge Jesus até em Portugal e no Brasil, não é? Muito conhecido por ser um treinador, já com a idade que tem, já não está preocupado se fala com aquele, até aliás, na altura falavam que ele teve alguns problemas com o Neymar também por causa disso, mas o Jorge Jesus é um bocado à parte, também derivado ao que ele tem, ao dinheiro que ele tem, aos sucessos de carreira, ele também já não está muito preocupado. Mas mesmo assim, eu não acredito que o Jorge Jesus chegue ao balneário e ok, fala com todos de forma igual, mas depois em privado vira-se para o Ronaldo, pá, tu fazes o que eu quiser e eu é que mando e isso. Não, claro que ele tem o respeito de saber quem é o Cristiano Ronaldo, e mesmo que fosse o Cristiano Ronaldo, o outro mais velho, e falar com ele, dizer, pá, olha lá, anda cá, o que é que tu achas? O que é que tu achas achas que isto está a resultar? Achas que não está? O que é que tu achas? E realmente terem uma conversa mais aberta. Se for com um jogador mais jovem, não estou a dizer que o treinador não possa também ter esse tipo de abordagem, mas aí o jogador jovem, por inerência da idade, não é? Por ser mais novo, vai procurar no treinador, que também é mais velho, mais experiente, mais, portanto, sugestões. Ele vai ouvir mais do que vai falar. E é importante que o treinador perceba isso. Tem que ser um líder e quase um pai, um irmão mais velho para esses jogadores. Mas com os jogadores mais velhos, é ali quase um igual, tanto no ponto de vista do trato pessoal, portanto, como eu estava a dizer, de o que é que tu achas, tratar por tu, porque esses jogadores já viram de tudo, já apanharam muitos treinadores, portanto, não estão ali para se chatear, como o meu amigo disse há pouco e muito bem também, estão mais para se divertir, querem é desfrutar do futebol, dos últimos anos de carreira, e eu acho que é isso. Se estou a responder bem à sua pergunta ou não, é realmente que os treinadores devem se preparar e devem tratar esses jogadores, sobretudo de forma privada, de forma diferente, no contexto privado de forma diferente, e realmente não devem tentar ou um extremo que é ser, ainda para mais um amigo deu aquele exemplo do militar ser muito rígido e dar só ordens e toda a gente tem que fazer independentemente da idade e do estatuto, mas também não devem ser um treinador que não tem pulso, não mete as ideias e portanto depois aí os capitães, os jogadores mais velhos, depois é que controlam o balneário, portanto também não pode ser assim, portanto toda a gente procura no líder soluções, respostas e realmente essa liderança, sobretudo nos maus momentos, porque quando se ganha é fácil, não é? Quando se está a perder e é preciso mudar, é que se vê realmente se o treinador tem impulso, tem realmente identidade e personalidade para, com todos, com os outros treinadores e sobretudo com os jogadores, mudar a direção de uma equipa para algo melhor e para algo em que todos possam beneficiar. Portanto, mais uma vez, não sei se respondi bem à sua pergunta, meu amigo, mas eu creio que essa é a minha opinião sobre a questão mental de preparação e que os treinadores devem ter desse ponto de vista social com os jogadores. Sim, obrigado, cara. Tá ótimo. Passou super rápido. Te agradeço, tá? Espero ter oportunidade de a gente ter outras conversas, entendeu? Eu acho que foi muito bom, né? Principalmente para quem está querendo ouvir uma opinião mais especializada, uma opinião diferente.
Eu acho que foi sensacional, cara. Obrigado mesmo, tá, pela oportunidade, por ter, né, cedido o teu tempo. E espero que tenhamos outras oportunidades de conversar aqui, com certeza. Obrigado, tá? Muito obrigado, meu amigo. O prazer foi todo meu e muito obrigado mais uma vez por todo o trabalho que tem realizado com o seu canal, dar oportunidade a muitas pessoas de ouvir outras opiniões e dar realmente voz, como eu disse inicialmente, a treinadores menos conhecidos, porque realmente acho que é assim que o futebol vai evoluindo e o futebol é de todos, não é só dos mais conhecidos, o futebol é mundial, é de todas as pessoas, é a modalidade desportiva do povo. E portanto, mais uma vez, o prazer foi todo meu. Muito obrigado a mim e será um grande prazer e uma grande honra voltar a conversar consigo e Legal. desejo-lhe a si e à sua família um ótimo fim de semana, meu amigo. Que tudo corra Valeu. bem com o seu canal e com o seu projeto. Obrigado, Gabriel. Para você também, cara. Um bom dia e um bom final de Muito semana, tá? Muito muito obrigado, obrigado, cara. meu amigo. Igualmente, obrigado.